Olha, nós vamos estudar outras propriedades das proporções. Essas propriedades, elas não têm nome. Elas sempre vão aparecer três partes. Uma chamada de proporção, a outra que eu chamo de condição, e vai ter uma pergunta para calcular, saber o valor. Então, o principal é a condição. Pela condição é que você vai responder, vai usar, tá? Eu coloquei aqui uns exemplos para vocês entenderem. Observe. Calcule x e y na proporção x está para y, assim como 8 está para 3, sabendo que x mais y igual a 132. Ó, x mais y é a condição. Isso aqui é a proporção e aqui é a pergunta. Calcular x e y. Então, pela condição, nós temos uma soma. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar a proporção. Na proporção, nós vamos substituir usando a condição. Se o x é somado com o y, o que é que eu faço? Ó? X somado com y. Do mesmo jeito, eu faço do outro lado, ó, 8 mais 3, porque eu somei o de cima com o de baixo, ó, o de cima com o de baixo. E aqui, ó, eu escolho, se eu quero calcular primeiro o x, eu uso o 8, porque está correspondendo, ó. Se fosse y, eu ia corresponder, ó, eu ia colocar 3. Substituindo, quem é x mais y? Tá aqui, ó, 132. X. Quanto é 8 mais 3? 11 sobre 8. Ou está para 8. Usando o cancelamento que eu fiz, ó. Aí, x vezes 1, 12 vezes 8. Já calculei o x. Para calcular o y, pode ser na proporção, pode ser na condição, do jeito que você quiser. Eu usei a condição, substituí aqui, ó. Descobri que o y é 36. Então, eu calculei o x e o y. Observe esse outro exemplo. A pergunta, a proporção, olha a condição, né? Subtraindo. Então, pela condição, eu vou lá na proporção e faço a mesma coisa, ó. A menos B. Então, ó, A menos B. Do outro lado, ó, 5 menos 2. Mesma ordem. Se eu quero calcular o A, eu substituo aqui do outro lado o 5. Se fosse o B, seria 2. Quem é A menos B? 60. Quanto é 5 menos 2? Repete. Cancela, ó, posso cancelar. A vezes 1, 20 vezes 5. Posso substituir aqui, ó, na condição. Se quiser na proporção, ó, observe como é a mesma coisa. Ó. O A não é 100, então fica 100. Você que escolhe, ó. Posso cancelar. B vezes 1 e 20 vezes 2. Observe que dá a mesma resposta, tá bom? Essas propriedades não têm nome, mais uma vez. Elas têm três partes, que são proporção, condição e pergunta. Não importa a ordem. E você vai pela condição.